Abre o olho. Isso aqui não é teoria, é um jogo real. É um jogo real. Dinheiro na conta, número na tela. Você acha que é rico, mas o sistema te vela. Corre atrás de cifra, gráfico subindo, mas por trás da cortina tão tudo diluindo. E imprimem papel como se fosse ar. Chamam de política, mas é só roubar. Sem lastro, sem base, sem nada por trás. Só confiança cega no que o sistema faz. Te vendem a ideia de investe e confia, mas não te contam data ou inflação tardia. Você ganha 10, acha que venceu, mas o custo de vida subiu 20 e fudeu. Impressora gira, gira sem parar. Você corre atrás, mas não sai do lugar. Lucro é ilusão nesse jogo viciado. Se não cria valor, você já foi roubado. Impressora gira, gira sem parar. Quem não vê o jogo vai sempre pagar. Quer sair disso, então escuta o recado. Constrói teu império, morre empregado. Base monetária só cresce e não para, enquanto teu dinheiro cada vez vale nada. Taxa aqui, corte ali, discurso bonito, mas por trás do palco tão mexendo no script. Você investe achando que tá jogando certo, mas o tabuleiro inteiro já foi corrompido de perto. A moeda que você guarda derrete em silêncio. O sistema lucra com teu desconhecimento. Te ensina a poupar, a ser responsável, mas não te ensina a ser incontrolável. Porque o cara que cria não pode ser domado. Ele sai do jogo, não pode ser taxado. Entende uma coisa, presta atenção. Dinheiro não é valor, é só representação. Se não tem lastro, é só percepção. E percepção muda com manipulação. Então para de achar que investimento te salva. Se você não cria, você sempre se trava. São um cripto fundo, tudo pode subir, mas o sistema imprime mais rápido que você pode agir. Quer liberdade, então muda o foco. Para de ser peça, começa a ser o bloco. Marca própria, nome forte, valor real. Isso não imprime, isso é estrutural. Serviço, produto, legado na mão. Isso tem peso, isso não é ilusão. Porque quando você cria algo que o mundo quer, você para de depender do que o sistema disser. Impressora gira, gira sem parar. Você corre atrás, mas não sai do lugar. Lucro é ilusão nesse jogo viciado. Se não cria valor, você já foi roubado. Impressora gira, gira sem parar. Quem não vê o jogo vai sempre pagar. Quer sair disso, então escuta o recado. Constrói teu império, morre empregado. Não é sobre dinheiro, é sobre poder de criação. Porque no fim, quem imprime controla, mas quem cria valor domina. A tecnologia avança, a sociedade se expande, mas tudo continua difícil. Por quê? Parece que a gente trabalha, mas continua sempre correndo, não atrás da riqueza, mas fugindo da pobreza. Quando era criança, o Kinder Ovo custava R$1. Hoje em dia, sei lá quanto tá custando, eu sei que é muito mais caro e o brinquedinho que vem dentro é muito pior do que antes. O que está acontecendo? A verdade é que dinheiro não significa nada, é só uma representação. Porque enquanto você está trabalhando, os caras estão imprimindo dinheiro. Enquanto você está trabalhando, os caras estão alterando a percepção do valor do dinheiro. Ou seja, se você só trabalha para ganhar dinheiro, você vai sempre ficar à mercê de um sistema com cartas marcadas. Não é à toa que as coisas são como são. Eles prepararam tudo dessa forma, isso não é conspiração. É simplesmente uma estratégia para manter o gado controlado. Não para você ficar rico, não para você liderar, não para você de fato prosperar em todas as áreas, mas sim para que você se mantenha ocupado e usado como uma pilha, como uma engrenagem de um sistema todo orquestrado para que você seja unicamente funcional. Eu não peço licença, eu tomo que é meu esculpo. Na marra tudo aquilo que sou eu. Sem patrão, sem dono, sem coleira na mão. Meu sangue é contrato, minha alma é produção. Falam de dinheiro como se fosse Deus, mas é tinta em papel que nunca valeu. Promessa vazia num sistema podre, sem lastro, sem base, só mentira nobre. Eles te querem fraco, dependente, calado, consumindo ilusão, sempre endividado. Mas eu quebro o ciclo, rasgo o roteiro, descobri que eu sou minha própria mina de ouro. Eu sou a mina de ouro, escavando em mim eu crio tesouro. Nada vem fácil, nada vem pronto. Eu
sangue bruto. Na era da máquina eu sou visceral, enquanto eles copiam eu sou real. Dinheiro não tem lastro em nada. Antigamente, o lastro, a referência do quantidade que um país poderia imprimir de dinheiro, era a quantidade de ouro que esse país tinha. Tiraram isso. Hoje em dia não tem lastro em nada. Os bancos centrais podem literalmente imprimir quanto quiser. A percepção do valor do dinheiro pode ser manipulada do jeito que quiserem, de tal forma que eu não quero que você seja mais um revoltado do sistema, porque isso não adianta nada. Eu só quero que você entenda como funciona o jogo e, ao invés de ser um jogador desse jogo, estar à mercê das regras que são ditadas nesse jogo, você comece a criar o seu próprio jogo. Só tem uma maneira de ser verdadeiramente livre, e essa maneira é quando você para de correr atrás de ganhar dinheiro, de trabalhar para conseguir dinheiro, e você começa a ser a fonte de valor. Você começa a ser a sua própria mina de ouro. O que eu quero aqui nesse vídeo, nessa aula, é realmente revolucionar a sua mente no sentido de que você não vai ser mais uma consequência de um sistema correndo atrás do que eles podem te proporcionar, mas você vai ser o próprio criador do seu próprio sistema. Isso significa você gerar valor a partir da sua própria marca pessoal. Seja você mesmo sendo a sua marca, como eu estou fazendo aqui, ou seja alguma empresa de algum serviço autêntico, específico, você tem que realmente colocar a sua criatividade para jogo. O ponto é esse, nunca nos ensinaram a ser verdadeiramente criativos. O que foi ensinado nas instituições de ensino é literalmente você ficar sentado só decorando e reproduzindo, você apenas seguir. Esse foi o método, esse foi o modelo. O conhecimento que era passado ali nas escolas, tanto faz na verdade. O que importa é a fórmula, a disciplina que é estabelecida em você, que é, eu falo aqui, você decora e reproduz. Não é só questão de obedecer de maneira submissa, mas é um modelo de reproduzir o que lhe é passado. Porque se formar homens fortes, líderes, isso é perigoso, isso pode acabar quebrando esse sistema controlado. E aqui eu tô te chamando para você dar vazão a essa potência criativa, criadora, você deixar, como eu falei, de ser consequência e ser a fonte, deixar de ser um filho da circunstância e ser o criador aqui. Essa é a verdadeira evolução masculina. Esse é o verdadeiro poder da sua virilidade. E sim, isso tem tudo a ver com a sua energia sexual. Esse é um ponto que vai diferenciar quem apenas é submisso, guiado, conduzido, e de um cara que olha para tudo isso e fala, cara, eu não vou ser conduzido, eu não vou ser um gado, eu vou criar o meu próprio caminho. Isso tem tudo a ver, meu irmão, com a força das suas bolas. Literalmente. Você quer controlar um animal, você castra ele. Todos os bichos, todos os animais que são controlados, cara, um cachorro mesmo, tá dando trabalho, é macho ali, castra ele, você vai ver ele ficando mansinho, submisso. Tem tudo a ver com isso. E você se descastra, por assim dizer, principalmente aumentando a sua potência sexual, sua energia sexual, sua testosterona, sua libido, tendo uma alimentação boa, dormindo bem, se alimentando bem, treinando, e muito mais que isso, tendo um autodomínio acerca da sua energia sexual, no sentido de não ficar se metendo com pornografia, não ficar se metendo com masturbação excessiva, não ficar se metendo com sexo casual sem sentido. Você precisa entender, cara, que essa energia sexual, essa sua libido, essa vontade de ejacular mesmo, essa vontade de satisfazer esse prazer, na verdade, isso aí, se você sabe dominar isso, conduzir a si mesmo essa própria energia, ela é uma energia criadora, uma energia criativa, é a energia que vai criar uma vida, vai ter um filho, ou você pode criar a sua própria empresa, a sua própria marca. O ponto é esse, você pode até entender sobre esse sistema, tem muita gente que entende sobre isso que eu estou dizendo aqui. Na verdade, com a informação na internet, muita gente mesmo já sabe que o sistema financeiro é uma farsa, na verdade, é tudo uma farsa, dinheiro é uma farsa, né? E que a verdadeira
libertação disso é você gerar valor, mas enquanto você apenas souber disso racionalmente, só for um conhecimento acumulado, cara, nada muda de ter uma pasta no seu computador com esse conhecimento ali escrito. Você precisa gerar vida para que essa vida em você se transforme, se transmute em uma marca pessoal real, autêntica, criativa, um serviço único que só você pode proporcionar. E quanto a isso, meu irmão, você pode ter o maior tanto de conhecimento que você quiser. O que você precisa é ter energia, é ter força, que assim você vai, de fato, ter a criatividade, a energia para produzir essa criatividade e também a energia para gerar o impacto. No fim das contas, o grande segredo para você ter uma marca pessoal são 3 passos muito simples. Você pode estudar muito sobre marketing, mas, cara, eu te trago aqui, eu gosto de ser muito simples e objetivo em tudo que eu passo. Então é o seguinte, você precisa, primeiro, chamar atenção de alguma forma, depois, gerar confiança e depois, por fim, depois de gerar confiança, a coisa é vendida por si só. Com energia você chama atenção, de uma forma criativa você chama atenção. Tendo força, né, tendo uma disciplina, um autodomínio, que também tem muito a ver com essa energia sexual, você consegue gerar confiança. O cara vai sentir em você, do seu jeito, cara, uma confiança, porque tem uma estrutura, tem uma força robusta ali. Seja em você ou seja numa marca, tem que gerar confiança. E depois que a confiança é gerada, meu irmão, a pessoa, ela quer mais daquilo. A pessoa vai comprar e você não precisa ficar empurrando coisa para vender. E assim, dessa forma, basicamente, gerando força em você, que é o centro, o pilar central, que vai chamar atenção e gerar confiança, você gera valor, entende? Como que, na verdade, esse valor que você gera nada mais é do que a estrutura interna que você sustenta. E isso, cara, muito mais do que conhecimento, é a sabedoria de você se autossustentar, de você conseguir ter uma vida onde você lidera a si mesmo, onde você tem uma rotina que você acorda de manhã, você tem um ritual matinal que vai te gerar força. Você vai tomar um café da manhã, você vai olhar para aquilo, você vai falar, cara, isso daqui vai me deixar forte, vai me nutrir de fato. E aí você vai treinar para ficar forte. E depois, naturalmente, você entrando nesse ritmo, você vai, a sua energia fluindo, qualquer tempo livre que você tiver, você vai começar a ter uma repulsa pela fraqueza, pela perda de tempo. Por quê? Porque agora você tem recurso. Entenda que muito mais do que recurso financeiro, é recurso energético, é recurso criativo. Quando você tem muito recurso, você sente essa força fluindo por você, você pensa, cara, que foda isso daqui. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso criar com isso? E quando você tem força, meu irmão, a pessoa vem apontar o dedo na sua cara, vem querer mandar o que você deveria supostamente fazer, como você deveria supostamente viver, e você simplesmente não pode atender porque você está grande demais para isso. Com energia potente, criativa e autodomínio, a partir dessa energia, você se torna literalmente indomável. E é isso. Tudo o que ensinam no sistema é você ser responsável, é você ser basicamente certinho, para que dessa forma você pode ser muito bem guiável. Ninguém te ensina a ser incontrolável, ninguém te ensina a ser indomável, porque assim você se torna livre. E você ser livre, sim, é perigoso. Então, cara, se você quer realmente ter uma vida que faça sentido para você, cara, não é questão de ostentação, isso também se você quiser, mas é uma vida que faça sentido pra você, que seja coerente com você. O caminho é unicamente esse, não tem escapatória. Você precisa, autodomínio num geral, para que você aumente seu nível de energia, dentre todas as energias, a energia sexual sendo a mais importante, tá? Essa energia criativa que vai te dar o recurso. É, tipo, cara, matéria-prima para você criar, beleza? E a partir disso, você começa, cara, a escavar, como você sendo a sua própria mina de ouro, você escavando em si mesmo a riqueza. Depois que você começa a ter essa estrutura, você começa a desenvolver, cara, uma essência autêntica, isso começa a transbordar por você, naturalmente você cria. É natural. E depois é só questão de ajuste estratégico a partir dessa base que você vai ter, para você chamar atenção de algum jeito, 2, gerar confiança, depois 3,
a venda sai por si mesma, beleza? Como? Exatamente como eu estou fazendo exatamente agora. Eu te fiz entender, eu chamei sua atenção a partir de uma dor que basicamente todo mundo tem, que é a questão financeira. Te fiz entender, te fiz abrir sua mente, isso certamente te fez gerar confiança em mim. Você olhou pra mim e falou, cara, esse cara aí, ele entende de alguma coisa que provavelmente você não entende, né? Porque você tá aqui. Então, esse cara aqui, ele me fez entender algo novo. Caramba, gerei confiança em você. E aqui eu te chamo para participar da Academia Alfa Absoluto. Como assim alfa absoluto? Esse termo absoluto foi algo que eu desenvolvi que está além do que seria o entendimento do que é um alfa dentro da hierarquia social. Cara, na verdade, o que eu busco para mim tá muito além de você estar num jogo de o que é, qual é o alfa, qual é o beta. Cara, é você ser o alfa absoluto da sua própria existência. Você ser o criador do seu próprio destino, mano. O artista dessa porra aqui, entendeu? É isso o que eu busco pra mim e é isso que eu venho passar. Então, esse alfa absoluto não é aquele que controla tudo, não, mas é aquele que se domina absolutamente. E por consequência desse autodomínio interno, no corpo, na mente, na estrutura, na rotina, na energia sexual, como eu falei, no entendimento de como funciona o jogo do mundo, sem querer mudar o jogo, sem se revoltar contra o jogo, mas observando como as coisas são e a partir disso, criando o próprio jogo. Isso, cara, é a verdadeira liberdade. É o cara que tá criando, sendo regente do seu próprio caminho. Existem aqueles que não entendem como funciona o jogo, e aí fica aí se fudendo, perdido. Existem aqueles que entendem e ficam revoltadinho, reclamando e também fica fudido. Existem aqueles que entendem e aprendem a ser um jogador inteligente aqui. Então seria aquele cara que trabalha, que investe o dinheiro e tal. É um jogador inteligente. Beleza, o cara consegue, querendo não, ter uma vida estável a partir disso, né? E existe aquele, cara, que tá além de todos isso, que é o que eu chamo do alfa absoluto, que ele não é nem um jogador inteligente. Ele é o criador do próprio jogo. Ele tem uma capacidade de criativa, ele é tanto a fonte, cara, que quando ele quiser, ele gerou tanto valor na expressão dele, na marca dele, que quando ele precisa, ele simplesmente transforma a atenção que ele já tem pra si pra gerar dinheiro assim, beleza? Hoje em dia, com redes sociais, isso ficou muito mais fácil, mas não necessariamente você precisa fazer como eu tô fazendo aqui. Você pode, da sua maneira, adaptar para o seu estilo, que faz sentido para você, você gerar valor, um valor autêntico, um valor intrínseco que você carrega com você, independentemente da circunstância, independentemente das crises, qualquer coisa que acontecer, porque você não é mais refém do dinheiro. Você é a fonte de valor e o dinheiro, seja qual for o sistema, seja o país que você tiver, qualquer coisa, ele vai vir do jeito que vier, beleza? A minha chamada aqui para a Academia Alfa Absoluto, na verdade, não é um curso que você vai, é um ambiente com as comunidades onde tudo vai acontecer de tal forma para que você seja reconfigurado internamente. O alfa, ele não é só aquele cara que é o mais forte, o mais alto, fala grosso. Não, cara, o alfa é aquele que tem uma bioquímica diferente dos demais. Não só essa bioquímica, mas a partir dessa bioquímica de força que ele tem, de poder, neurotransmissores regulados, eixo hormonal optimizado, ele tem um autodomínio sobre essa força. Por consequência dessa bioquímica, não é só a testosterona, não é só a energia, é você conseguir perceber, você ter o estímulo e a partir desse estímulo, entre o estímulo e a sua reação, tem esse espaço onde você observa e decide e sustenta essa decisão. Esse é o verdadeiro poder. Um cara que olha pro jogo, entende e entendendo isso, ele não é influenciável pelo jogo, pelos estímulos, por qualquer tipo de circunstância, ele observa aquilo com neutralidade e simplesmente decide o que é mais benéfico para si, o que é mais coerente para si. Esse cara, tem a verdadeira liberdade, porque ele lidera a própria existência. O link da Academia Alfa Absoluto tá aqui abaixo. Você pode entrar, pode assinar o plano mensal ou o plano anual, beleza? É isso. Obrigado. Até sempre. O sistema é uma farsa, acorda, irmão. Moeda sem alma, sem sustentação. Valor de verdade vem do que você cria, do impacto real da tua energia. Serviço com alma,
valor intrínseco, não é preço inflado nem número cínico. É entrega, é força, é transformação, é deixar tua marca em cada criação. Eu sou a mina de ouro, escavando em mim eu crio tesouro. Nada vem fácil, nada vem pronto, eu viro valor quando encaro o confronto. Investe em ti, não no jogo sujo, marca própria, sangue bruto. Na era da máquina eu sou visceral, enquanto eles copiam eu sou real. O trabalho de um homem não é sobreviver, é erguer um império antes de morrer. Tijolo por tijolo, sem se vender, sem medo da queda, disposto a vencer. Eu não sigo trilha, eu abro caminho, transformo o caos em domínio.